Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Vivian e eu tô aqui para falar para vocês sobre um tema bastante importante e um tema comum a todos os seres humanos. Por isso que ele é tão interessante, que ele chama tanta atenção, que é falar das emoções. E principalmente as emoções voltadas ao atendimento. Por que será que a gente precisa falar de emoção em relação ao atendimento? O que a gente precisa fazer? Como que a gente precisa se comportar e entender a emoção do outro também? Muito bem, então assim, primeiro a gente precisa entender o quê? Como que essas emoções aparecem, como elas se processam e por que elas causam tantas marcas no nosso dia a dia. Tudo aquilo, vocês já pararam para pensar que quando que a nossa memória, ela está sempre associada a um evento que causou uma emoção? Sempre. Por exemplo, num dia a dia, por que a gente esquece coisas simples? Por exemplo, onde deixou a chave, se a gente desligou a luz da sala, a gente esquece esse tipo de coisa porque ela não está associada a uma emoção. Por isso, tudo aquilo que envolve sentimento, sensação, isso fica forte na memória. E no atendimento, o quanto isso é importante, causar esse tipo de sensação no paciente, causar uma emoção, para que fique gravado em sua memória. E para a gente entender como essas emoções elas realmente se processam, o que a gente precisa fazer para trabalhar com elas, a gente precisa entender várias situações. Uma delas é a questão da comunicação. A comunicação afeta diretamente o outro em relação às emoções. A forma como a gente acolhe esse outro, como a gente olha para o outro, como a nossa tonalidade de voz, muitas vezes, o nosso sorriso, isso causa impacto na relação com o outro. Outra questão também muito importante, nessa situação das emoções é o autoconhecimento. Eu preciso saber as minhas dificuldades em relação às emoções, o que me causa pânico, o que me causa medo, o que me causa raiva, o que eu preciso trabalhar em mim para transmitir uma emoção positiva para o outro e conseguir envolvê-lo numa emoção favorável e positiva. Uma outra questão que a gente precisa pensar também, pessoal, é a situação de conflitos, por exemplo. Como num conflito mudar aquela emoção tensa para uma emoção positiva e conseguir nisso uma boa negociação com o seu cliente, no seu relacionamento pessoal, com a sua família, enfim. Quando a gente fala de emoção, a gente pode entender, levar para todas as áreas da nossa vida, não só para o atendimento, que ele também é muito importante, mas também para todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que a gente tem, então, todo esse conhecimento, essa consciência sobre as emoções, a gente consegue desenvolver um trabalho muito mais eficaz, muito mais eficiente, a gente consegue ter resultados melhores. E é muito difícil falar disso, nossa, como trabalhar então a emoção como um fator técnico, como um fator favorável, ou como um fator para eu atingir um objetivo. E esse é o intuito mesmo, trabalhar as minhas emoções para que eu consiga lidar melhor com o outro, com uma consciência melhor, para que eu consiga atingir resultados. É possível fazer isso? É. E a gente pode trabalhar com técnicas, como eu já disse para vocês, da comunicação, dos conflitos, e transformar toda uma emoção que a gente acha que é uma coisa tão simples, eu só sinto, o que isso pode me ajudar em algo que pode me dar um retorno muito positivo nas minhas relações pessoais e profissionais.